alegria e satisfação cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que é a base desta pré-aula que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Leiam outros textos de apoio que nós disponibilizamos desta mesma lição no site. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, o Twitter, @ebdportal, e o LinkedIn, onde nós colocamos links de dezenas de textos de apoio, de slides e de videoaulas de todas as faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida, cadastrem-se no site do portal Escola Dominical, na sala dos professores. O cadastro é gratuito. Nós temos observado uma subutilização da sala dos professores. As pessoas às vezes preferem fazer perguntas aqui no canal do YouTube e nem sempre nós iremos responder. Aliás, nós estamos quase não respondendo mais para que os irmãos possam ir ao site do portal Escola Dominical. E se ainda tiverem alguma dúvida ou quiserem consolidar aquilo que estudaram durante a semana, os irmãos são convidados a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, que nós transmitimos diretamente lá da igreja, no nosso canal aqui do YouTube, às 19 horas, horário de Brasília, onde imperativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso, meus irmãos, são simplesmente preparativos da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela ocorre quando a igreja local se reúne. Como diz o pastor Antônio Gilberto, é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2018, estamos estudando o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Estamos estudando a Epístola aos Hebreus e o nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Piauí e membro do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a nossa CGADB. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título Os Gigantes da Fé e o seu legado para a Igreja. Nós estaremos estudando o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Um dos capítulos mais conhecidos desta epístola, capítulo que é chamado de A Galeria dos Heróis da Fé. Mas qual é o contexto deste capítulo? Os irmãos se lembram que o escritor aos Hebreus ele está mostrando a superioridade da aliança estabelecida por Cristo no seu sangue em relação ao pacto da lei, em relação à aliança do Monte Sinai. E, ao terminar a demonstração no capítulo 10, seja pelo argumento do testamento, seja pelo argumento do caminho descoberto,
o escritor aos Hebreus, ele faz mais uma exortação para que os crentes judeus não abandonassem a fé em Jesus Cristo e voltassem às práticas judaicas. Ele demonstrou que se quem quebra a lei morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, muito maior castigo será aquele que desprezar o sacrifício perfeito de Cristo, que tendo sido salvo e tido obtido acesso direto a Deus, agora voltasse às práticas judaicas. Se quebrar a lei já significava a morte, quebrar a aliança firmada por Cristo Jesus era algo muito mais grave, muito mais terrível. Mas o escritor aos Hebreus, ele nunca acusa os seus destinatários de já terem apostatado da fé. Muito pelo contrário, ele exorta, ele adverte do perigo da apostasia e pede aos crentes judeus que mantivessem o mesmo status espiritual que tinham mantido até ali. E ele lembra dos dias de perseguição que aqueles crentes já haviam passado. É verdade que eles estavam agora numa tensão política muito grande. Estávamos às vésperas da primeira guerra entre judeus e romanos. A perseguição era maior. O sumo sacerdote Anano, aproveitando-se da mudança de governador, da saída de Félix para a entrada de Albano, quando um sai, o outro ainda não tenha chegado, Anano, conforme nos relata tanto Flávio Josefo quanto Eusébio de Cesareia, havia matado Tiago, o irmão do Senhor, que era o pastor da igreja em Jerusalém, e muitos outros crentes, e isto abalou os crentes judeus, mas eles já tinham sofrido perseguições desde a época de Saulo. Lá no capítulo 8 de Atos, nós vemos, desde a morte de Estevão, nós temos uma grande perseguição. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, também fala das perseguições que sofriam os crentes da Judéia. E o autor aos Hebreus lembra este passado de suportar a perseguição daqueles crentes e diz que esperava que eles não fossem daqueles que se retirassem para a perdição, mas daqueles que crescem para a conservação da alma. E aí o autor aos Hebreus lembra que o justo viverá da fé. Está lá no capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa expressão, o justo viverá da fé, é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa na carta aos Romanos e que é o tema da carta aos Romanos. Vejam bem que Paulo diz o seguinte, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa expressão é uma expressão do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, no seu livro, ele usa esta expressão. Aliás, é a única vez em que a palavra fé, com o significado de confiança, aparece no Antigo Testamento. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, está escrito: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Esta expressão do profeta Abacuque
é considerada pelos rabinos judeus como sendo a síntese da lei. A síntese da lei está nesta passagem. Está lá no Talmud o seguinte: Rabi Simlai explicava: 613 mandamentos foram ditos a Moisés, 360 proibições de acordo com os dias do ano solar e 248 mandamentos positivos de acordo com os membros de uma pessoa. Depois, Davi veio e os estabeleceu em 11, lá no Salmo 15. Dos 613 mandamentos, no Salmo 15, Davi resume em 11. Depois, veio Isaías e o estabeleceu em 6. Em Isaías 35 e 15, nós temos os 6 mandamentos. Então, 613 na lei, Davi reduziu a 15 e Isaías reduziu a 6. Aí veio Miqueias e os reduziu a 3. Está lá em Miqueias 6 e 8. Depois veio de novo Isaías e os estabeleceu em 2. Isaías 56 e 1. E por fim veio Amós e o estabeleceu em 1. Lá em Amós 5 e 4. E veio Abacuque e o estabeleceu em apenas 1, dizendo: o justo pela sua fé viverá. Então, os próprios rabinos judeus consideram que a expressão o justo pela sua fé viverá do profeta Abacuque corresponde à síntese da lei. Não é, portanto, por acaso que o autor aos Hebreus vai usar esta frase, esta expressão do profeta Abacuque, para dizer que era esta conduta que aqueles crentes judeus deveriam adotar. Eles não deviam se retirar para a perdição, ou seja, voltar às práticas judaicas, mas deviam crer para a conservação da alma. Porque a síntese da lei, a superação da lei, estava no fato de viver pela fé. E o autor aos Hebreus usa, portanto, o mesmo argumento que é usado pelo apóstolo Paulo, o que dá a entender que possivelmente sejam a mesma pessoa, porque Paulo, na Epístola aos Romanos, ele vai mostrar que o Evangelho defende a vida pela fé. O Evangelho é a pregação da vida pela fé. Mas o autor aos Hebreus, ele não fica apenas nesta exortação. Não. Ele vai então mostrar nas escrituras hebraicas que todos os grandes homens e mulheres de Deus foram vitoriosos porque viveram pela fé. O autor aos Hebreus, então, ele começa a trazer biografias de homens santos de Deus e vai mostrar àqueles crentes judeus que eles foram vitoriosos, que eles agradaram a Deus porque viveram pela fé. E por que o autor aos Hebreus pega as escrituras hebraicas? Exatamente para mostrar àqueles crentes judeus que se eles retrocedessem na fé em Cristo, eles não tinham mais retorno, não poderiam agradar a Deus. Até aqueles que viveram sob a lei foram vitoriosos
Não porque observaram a lei, mas porque agiram pela fé. E o capítulo 11 de Hebreus, para nós, tem uma grande importância, queridos irmãos. Nos mostra que sempre a salvação é pela fé. Os que foram salvos antes do nascimento de Cristo foram salvos pela fé. Não foi porque observaram a lei. A lei não salva ninguém. A lei só aponta o pecado. E só conseguiu ser salvo ao longo da história da humanidade, a começar de Abel, que é o primeiro herói da fé. Todos venceram por causa da fé. É interessante que o autor aqui não vai falar de Josué e de Calebe. Mas foram os únicos daquela geração do Êxodo que entraram na Terra Prometida. E entraram por quê? Porque tiveram fé. Porque tiveram fé. Não está aqui na relação dos heróis da fé, mas é algo elucidativo. Os que saíram com 20 anos para cima do Egito, dos que entraram na Terra Prometida, só Josué e Calebe, porque ambos agiram pela fé. Eles confiaram em Deus, confiaram que Deus lhes daria a Terra Prometida, e por isso eles entraram na Terra Prometida. Isso já é um indicador de que a fé é sempre o elemento que agrada a Deus. Quem não tiver fé não pode agradar a Deus. O próprio autor aos Hebreus diz isso no capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O escritor aos Hebreus já tinha dito, nós vimos na lição passada, lá em Hebreus, no capítulo 10, que nós temos que nos chegar diante de Deus com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Então a fé sempre foi o elemento pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus. Antes da vinda de Cristo, a fé na promessa do Redentor. Depois da vinda de Cristo, a fé que Cristo é o Redentor que havia sido prometido. Mas para falar a respeito da fé, o autor aos Hebreus traz uma definição de fé. Muitos questionam se isto foi uma definição ou uma descrição de fé. Mas, na verdade, o autor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós andamos por fé e não por vista. O combustível que vai nos levando para o céu é a fé. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. Então, quando eu espero algo que eu não vejo, que eu não toco, que eu não vislumbro, eu só continuo esperando porque eu acredito, eu confio que aquilo que eu espero vai chegar. Isto é a fé. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. A fé é a confiança naquilo que foi prometido pelo Senhor. O fundamento que nos permite agir de acordo com a promessa e não com aquilo que está presente. Então eu confio naquilo que foi prometido e eu estou esperando. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que estamos esperando a Jesus Cristo, a cidade celeste. Eu estou indo para lá. Jesus prometeu me levar para lá. E por isso eu vivo em santidade. Por isso eu obedeço a palavra de Deus.
Por isso eu me submeto à vontade de Deus. Mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que as minhas atitudes tragam supostos prejuízos e desvantagens, a verdade é que eu confio, eu acredito naquilo que foi prometido por Deus e ajo de acordo com esta promessa. Qual é o fundamento pelo qual eu não me prostituo? Eu não roubo, eu não me corrompo, eu não faço o que os outros fazem. É porque eu confio que se eu viver em santidade, fizer a vontade de Deus, eu terei a vida eterna, eu serei arrebatado pelo Senhor e morarei com Ele para sempre. Na antiga aliança, antes da vinda de Cristo, todas as pessoas que agiram conforme a vontade de Deus criam, confiavam que Deus iria providenciar a semente da mulher, a posteridade de Abraão, o filho de Davi, que viria e estabeleceria a justiça, estabeleceria a amizade entre Deus e os homens, tornaria todas as famílias benditas da terra. As pessoas agiam de acordo com a vontade de Deus, porque confiavam que Deus iria cumprir as suas promessas. Isso é a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não sou guiado pelo que eu vejo, eu não sou guiado pelas circunstâncias, eu não sou guiado pelas minhas presunções, pelas minhas previsões, eu sou guiado por aquilo que Deus falou e que eu acredito que será cumprido, porque Deus é fiel, Deus é a verdade, Deus não mente, Deus não se arrepende. Então a fé é esta confiança naquilo que foi prometido por Deus. E, portanto, existe aqui uma relação entre a fé e a esperança. Vejam que o nosso subtítulo é Fé, Esperança e Ânimo na carta aos Hebreus. O comentarista bíblico Matthew Henry, que tem um comentário bíblico que foi traduzido e publicado pela CPAD, ele fala sobre esta relação entre a fé e a esperança. Olha o que diz Matthew Henry. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé e a esperança andam juntas. E as mesmas coisas que são o objeto da nossa esperança são o objeto da nossa fé. E é uma firme persuasão e expectativa de que Deus vai realizar tudo o que Ele nos prometeu em Cristo. E essa persuasão é tão forte que dá à alma um tipo de posse e gozo presente daquelas coisas. Uma subsistência na alma por meio dos primeiros frutos e do antegosto delas. Assim que os crentes, no exercício da fé, são preenchidos com gozo inefável e glorioso. Cristo habita na alma por fé, e a alma é preenchida com a plenitude de Deus, na proporção em que permitir a sua presente medida, ele experimenta uma realidade substancial nos objetos da fé. Eu confio naquilo que Deus prometeu, e eu já posso até sentir aquilo que eu verei depois. Eu já vivo agora aquilo que eu vou desfrutar depois, pela fé. Não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, é porque eu confio naquilo que foi prometido. Então, essa é a primeira parte. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas a fé também, diz o escritor aos Hebreus, é a prova das coisas que não se veem. Tudo está ao contrário. Tudo parece não dar certo. Tudo que a Bíblia diz parece que não vai acontecer.
Eu não tenho provas de que vai acontecer aquilo que Deus prometeu. A minha prova é a fé. Eu já entendo provado, porque eu não sou guiado pelas evidências. Eu sou guiado pela minha fé. Quem tem fé não precisa ficar pedindo provas a Deus. A prova já é a fé. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Muita gente pega o texto ali de Malaquias e diz: fazei prova de mim. E fica querendo fazer prova de Deus de tudo. Quer que Deus prove tudo. Faz como Gideão. Gideão primeiro pegou um novelo, pediu para que o novelo ficasse seco, molhado e a área seca. Depois ele pediu o contrário. Ele queria sinais, provas de Deus. Mas a fé é a prova das coisas que não se veem. Quando nós pedimos provas a Deus, é porque nós não temos fé. Mas nós não devemos agir desta maneira. Nós devemos agir como aquele pai daquele moço lunático. Quando o Senhor diz: você tem fé? Tudo é possível ao que tem fé. Aquele homem não pediu provas a Jesus. Ele apenas disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. É assim que nós devemos de fazer. Assim como os discípulos, quando chegaram para o Senhor e falaram: acrescenta-nos a fé. Não devemos pedir provas a Deus. Devemos pedir fé a Deus. Porque a fé é a prova daqueles que nele. É a prova das coisas que não se veem. Matthew Henry, e vamos continuar falando dele, ele diz assim: a fé é a prova das coisas que se não veem. A fé demonstra ao olho da mente a realidade das coisas que não podem ser discernidas pelo olho natural. A fé é o firme consentimento da alma à revelação divina e a cada parte dela, e acrescenta o seu selo de que Deus é verdadeiro. É a completa aprovação de que tudo que Deus revelou é santo, justo e bom. Ajuda a alma a fazer a aplicação de tudo a si mesmo, com sentimentos e esforços adequados. E assim está designada para servir o crente no lugar da visão, e ser para a alma tudo o que os sentidos são para o corpo. É apenas opinião ou fantasia aquela fé que não concretiza coisas invisíveis para a alma, que não estimula a alma a agir de acordo com a natureza e a importância delas. Eu não preciso de nenhuma prova. Não estou vendo nada. Mas se eu tenho fé, eu confio naquilo que Deus falou. A fé, irmãos, nos ilumina espiritualmente. Como disse aqui Matthew Henry, é o olho da mente, o olho da fé. Porque espiritualmente nós somos cegos. Se nós formos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Espiritualmente nós somos cegos. A nossa mente é obnubilada, é cegada pelo inimigo. Nós não enxergamos as coisas celestiais. Mas a partir do momento que a palavra de Deus nos ilumina, por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, nós somos iluminados pela palavra. Por isso o salmista diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós somos descortinados e nós passamos a ver a luz do evangelho de Cristo. Passamos a enxergar espiritualmente, não ver coisas que nos levam a crer. Não.
A fé, ela não depende da vista, senão ela não é fé. Tomé, ele creu que Jesus havia ressuscitado porque viu Jesus, viu as marcas dos cravos, mas foi repreendido pelo Senhor. Lá em João, no capítulo 20, versículo 26, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé é a prova das coisas que não se veem. Tomás de Aquino, grande teólogo da Idade Média, ele diz que a fé é o hábito da mente. Diz aqui, ó. A fé é um hábito da mente, através da qual nos é dada, em princípio, a vida eterna. O que faz o entendimento dar o seu consentimento ao que não é visto. Pois onde temos um argumento, outro trecho tem convicção. Porque pela autoridade divina o intelecto está convencido a dar o seu consentimento às coisas que não vê. Quem tem fé concorda com o que Deus fala, com o que Deus disse, ainda que nada veja. Isto é a fé. Visto então que é a fé, o autor aos Hebreus vai começar a dar o testemunho de fé dos antigos. Lembram? Dos pais. Lembram? Logo no início da carta aos Hebreus, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de muitas vezes e de muitas maneiras, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. E ele começa a trazer o testemunho dos antigos, para mostrar que os crentes judeus somente seriam coerentes com os grandes nomes da história de Israel, com os grandes nomes das Escrituras, se eles crescem para a conservação da alma. Se eles voltassem às práticas judaicas, abandonando a sua fé em Cristo, eles estariam renegando os próprios grandes nomes respeitados no judaísmo. Os grandes homens de Deus respeitados no judaísmo. E o primeiro ponto, ele diz assim: porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. O testemunho dos antigos foi alcançado pela fé. O nosso testemunho tem que ser marcado, caracterizado pela fé. Porque só aqueles que creem conservam a alma. Só aqueles que creem agradam a Deus. Só aqueles que creem serão salvos. Se eles abandonassem a fé em Cristo, renegassem a Jesus, eles estariam irremediavelmente perdidos. Porque estes antigos que serão mencionados a partir de Moisés, eles não têm um testemunho porque observaram a lei, mas têm um testemunho porque andaram e viveram pela fé. O escritor então começa dizendo que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O primeiro ponto que é indispensável nós agirmos com fé
é a criação. E esse texto, irmãos, ele é muito atual. O autor aos Hebreus diz, olha, nós cremos que tudo foi criado. Criado do nada. Criado pela palavra de Deus. Ele já falou lá no capítulo 1 que Jesus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a criação ela só pode ser admitida pela fé. Eu vejo hoje muita gente com dificuldades de crer na narrativa da criação porque não há evidências científicas ou porque há teorias científicas, como a teoria da evolução, que contrariam o texto sagrado. Se você não consegue crer que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus, é porque vocês não têm fé. Eu só entendo a criação pela fé. Deus diz que foi assim e eu creio. É evidente que Deus fez a ciência para que o homem pudesse exercitar a sua própria inteligência nela. Ninguém aqui é contra a ciência. A ciência foi criada por Deus. Veja lá Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13. E apliquei meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nelas exercitar. Então a ciência foi criada por Deus. Essa sanha de entender tudo o que acontece é algo que Deus colocou no homem. E o homem deve se exercitar nisto, nesta enfadonha ocupação, como diz Salomão no livro de Eclesiastes. Mas eu só posso admitir a criação pela fé. Algumas teorias científicas, algumas experiências científicas, como por exemplo a teoria do design inteligente, elas dão dicas, pistas, deixam rastros da criação divina, da existência de um ser inteligente que tudo criou. Mas eu tenho que crer pela fé. É só pela fé que eu entendo que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Se eu sou incapaz de adotar a ideia da criação pela palavra de Deus, é porque eu não tenho fé. E a própria ciência, os filósofos da ciência bem demonstram, a própria ciência, ela sempre parte de postulados que são chamados axiomas, que independem de prova, que não estão sujeitos à prova. E a partir desses axiomas vêm todos os demais princípios. A própria ciência, ela é baseada em fé, em crenças, a despeito de todo o método científico e de toda a luta por comprovação. A base científica, ela é formada por crenças, por fé. Além da criação, e este é um dado importante, porque a filosofia grega cria na eternidade, na matéria, e aqui eu tenho um ponto de grande diferença entre judeus e os outros povos, e o autor aos Hebreus usa essa peculiaridade da cultura judaica para reforçar a necessidade da fé e deles crerem para a conservação da sua alma. Ele começa a elencar uma série de personagens que são tidos como exemplares no judaísmo, como modelos a ser seguidos no judaísmo. E o escritor aos Hebreus vai mostrar que esses modelos, esses exemplos, cantados e decantados pelos rabinos, pelos doutores da lei, pelos mestres, pelo sinédrio, pelos sacerdotes,
pelos principais dos sacerdotes, eles só alcançaram testemunho porque tiveram fé. Então, se os crentes judeus abandonassem a fé em Cristo e fossem para as práticas judaicas, eles estavam contrariando os próprios nomes respeitados no judaísmo. O primeiro deles é Abel. Abel é o primeiro homem da história da humanidade que é explicitamente chamado de justo nas Escrituras. Jesus o chama de justo lá em Mateus 23 e 35. João, em 1 de João 13:12, também diz que Abel era justo. Abel, ele creu. E por isso o seu sacrifício foi aceito. Isso que é importante aqui, a gente vê a argumentação com relação a Abel. Nós iremos ser sucintos aqui com relação a todas as personagens, dar uma lição para cada personagem. Pode-se fazer até um trimestre sobre os heróis da fé, mas nós vamos falar aqui alguns pontos principais de cada um. Olha o que diz o escritor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Deus aceitou o sacrifício de Abel porque ele ofereceu pela fé. A fé antecede o sacrifício. Os crentes judeus precisavam ter fé. Se eles abandonassem a sua fé em Cristo, voltassem às práticas judaicas, os seus sacrifícios não seriam aceitos. Não só porque agora eles eram inválidos diante do sacrifício de Cristo, mas antes mesmo que Cristo se sacrificasse por nós, Deus já tinha rejeitado o sacrifício de Caim, porque Caim não tinha fé. E qual é a prova que Caim não tinha fé? Gênesis capítulo 4, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Caim aqui revela que não cria que Deus pudesse perdoá-lo. Ele era incrédulo. Abel, o seu sacrifício foi aceito, porque ele foi feito pela fé. E por causa disso ele alcançou o testemunho de que era justo. Dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Então, o primeiro homem chamado explicitamente de justo nas Escrituras, que é Abel, ele ofereceu um sacrifício pela fé. Por isso o seu sacrifício foi aceito. A segunda personagem, o segundo herói da fé é Enoque. Enoque é a primeira pessoa que é considerada explicitamente na Bíblia como profeta. Porque lá em Judas, versículo 14, é dito que Enoque profetizou. E Enoque, ele agradou a Deus por causa da fé. Olha o que diz o escritor. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque agradou a Deus porque andou com Deus. Por isso ele foi trasladado, ele nem morreu. E o que ele profetizou? Ele profetizou um juízo sobre os rebeldes. Veja lá Judas, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios,
por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O pai de Enoque chamava-se Jared, e Jared significa descida, queda. Entende-se que a partir de Jared começou a haver aquela mistura entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Entre a linhagem piedosa de Sete e a linhagem pervertida de Caim. Aí Deus levanta Enoque e Enoque começa a pregar o juízo de Deus. Deus irá lançar juízo sobre todos os que cometerem impiedade. E quando ele tem um filho, ele coloca o nome do filho chamado Metuselá, que quer dizer, quando isto ocorrer, quando este morrer, isto ocorrerá. Ele já avisa que viria o juízo. E ele resolve viver diferente das outras pessoas. E ele anda com Deus. E foi porque ele andou com Deus, porque ele confiou em Deus, e que ele alcançou um testemunho de agradar a Deus, que Deus para si o tomou. Pastor José Serafim de Oliveira, nosso companheiro no estudo dos professores, aqui na Igreja Assembleia de Deus, Mistério do Belém, na sede, ele costuma dizer que aí está o segredo de ser arrebatado. Quer ser arrebatado? Alcance testemunho de agradar a Deus. Agrade a Deus. E eu agrado a Deus se eu tiver fé. Porque quem tem fé em Deus, confia em Deus, sabe que Deus existe, se aproxima de Deus e sabe que Deus recompensa aqueles que o buscam. Mesmo com tudo contrário em volta, ele tem esta consciência. Enoque, ele creu no juízo aos impenitentes. Pregou sobre isso. Não quis viver como o mundo. E por isso alcançou o testemunho de agradar a Deus e não viu a morte. Foi levado para o céu, foi trasladado. A terceira personagem que é mencionada, também considerado do rol dos justos no judaísmo, é Noé. Diz o texto, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Enoque disse que Deus iria punir o homem pela sua impiedade. E depois disse a Noé, que era bisneto de Enoque, que o juízo seria através de um dilúvio. E isto num mundo onde não chovia. A Bíblia diz que não chovia. O dilúvio foi a primeira chuva que houve. Havia um vapor que regava a terra numa mesma temperatura. Você possuía uma camada na atmosfera de vapor d'água que mantinha a mesma temperatura e não havia chuva. E Noé começa a dizer ao povo, durante 100 anos, ele pregou ao povo dizendo que Deus ia mandar água vinda do céu, coisa que eles nunca tinham visto. Mas ele creu no que Deus falou. Preparou a arca durante 100 anos. Quanta zombaria, quanta crítica, quanta censura Noé teve por construir aquela embarcação. Mas a verdade é que ele salvou a sua família pela fé. Ele creu, ele confiou naquilo que ele não via. A quarta personagem é Abraão, o primeiro judeu, o pai da nação de Israel. Que não sem razão, né, é a personagem que mais se estende o escritor aos Hebreus. Abraão é conhecido como o pai da fé. E há uma extensão aqui.
Abraão, ele demonstra fé, em primeiro lugar, quando ele é chamado em Ur dos Caldeus, e ele sai de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus nem lhe disse qual era, mas ele confiou, deixou a sua parentela, deixou a sua casa, saiu de Ur dos Caldeus. É verdade que parou em Harã ainda na companhia de seu pai, durante 5 anos ali ficou, mas depois ele sai definitivamente para a terra que Deus lhe iria mostrar. Ele demonstra confiança em Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E quando Deus mostrou a terra para Abraão, era a terra de Canaã, ele se manteve naquela terra peregrinando. Diz o autor aos Hebreus, ele não construiu nenhum barraco lá na terra de Canaã. Olha o que diz a Escritura de Deus. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E aqui, irmãos, nós temos algo muito importante que o autor dos Hebreus nos fala. É que Abraão, embora tenha recebido a promessa de uma terra, embora tenha recebido a identificação da terra, ele não se apossou da terra e peregrinou toda a sua vida, nunca construindo um só edifício, vivendo em cabanas, em tendas. Aliás, são 2 coisas que nós vemos sempre na vida de Abraão: o altar e a tenda, que também nós vemos na vida de Isaque, o altar e a tenda, e também nós vemos na vida de Jacó, o altar e a tenda. Jacó demorou um pouquinho mais, mas depois que ele se aprumou. Por que Deus, prometendo a terra de Canaã aos patriarcas, eles delas não se apossaram? Abraão, a única coisa que ele comprou na terra de Canaã foi a sua sepultura, onde foi sepultado Isaque, onde foi sepultado Jacó também. A cova de Macpela. E aí o escritor aos Hebreus mostra como a lei é inferior à promessa de Abraão. Abraão não construiu nada na terra de Canaã, não se prendeu à terra de Canaã, porque a sua esperança não era a terra de Canaã, a sua esperança era o céu, a pátria celestial. Por quê? Porque ele cria na promessa da redenção, ele cria na promessa da amizade com Deus, ele cria na promessa feita lá no Jardim do Éden, de que Deus e homem formariam novamente com a comunhão, uma unidade. E desta mesma promessa partilharam Isaque e Jacó. Então aqui o autor dos Hebreus está mostrando aos crentes judeus que a promessa dada a Israel é superior à lei. E não visa as coisas deste mundo, mas as coisas celestiais. E lembrem-se que ele já havia dito que Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros e que ele havia entrado no santuário celestial. Então, o que se esperava, o que os patriarcas esperavam, não era a lei de Moisés. Eles esperavam o cumprimento da promessa da redenção. E esta promessa da redenção não veio pela lei, veio por Cristo Jesus. Pois só ele penetrou nos céus e só ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Abraão, Isaque e Jacó eram herdeiros de uma promessa que só se cumpre em Cristo. Foi exatamente o que disse o apóstolo Paulo na epístola que escreveu aos Gálatas, que eram crentes gentios,
mas que estavam também querendo seguir a lei de Moisés. A mesma postura que estes crentes destinatários da carta aos Hebreus estavam tendo. E para esses crentes gentios, Paulo disse o seguinte: ele reafirma que escreveu antes, essa carta aos Gálatas é mais antiga que a carta aos Hebreus, mas o argumento é exatamente este. Olha o que diz. Sabem todos que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 7. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não dizia as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. E o versículo 29 desse capítulo 3 diz: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Abraão, ele creu numa promessa maior do que a terra de Canaã. Por isso ele não se prendeu na terra de Canaã. Deus lhe prometeu a terra de Canaã, mas ele almejava o céu. Tanto ele quanto Isaac quanto Jacó. Ele queria a bênção de todas as famílias da terra. Ele esperava a posteridade, que é Cristo. Então aqueles crentes judeus estavam a renegar o próprio pai da nação. Porque o pai da nação cria na posteridade, esperava a pátria celeste, que só a sua posteridade, que é Cristo, poderia fornecer. Olha o que diz o autor aos Hebreus: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Então Abraão, ele não esperava a terra de Canaã, embora ela lhe tenha sido prometida. Ele esperava a pátria celestial. O próprio escritor aos Hebreus, ele diz isso. Ele fala assim: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A promessa não dizia respeito às coisas terrestres, a Canaã terrestre, mas sim a Canaã celestial. Por isso Abraão alcançou o testemunho de agradar a Deus e foi chamado amigo de Deus. E foi escolhido para ser o pai da nação de Israel. Como eles agora estavam querendo abandonar a fé em Jesus, abrir mão do céu para voltar à sociedade judaica e ajudar os judeus a libertarem Israel de Roma, não faz o menor sentido. Se nós somos de Cristo, nós somos descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, e a promessa é do céu. Por isso a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, nos torna os mais miseráveis de todos os homens, porque defendem promessas para a terra, quando a promessa nossa é para o céu. E Jesus dá prova disso, porque morre por nós aqui na terra, mas entra no santuário celestial e diz que vai nos levar para lá. Depois de falar de Abraão, Isaac e Jacó, fala também de Sara,
que recebeu a virtude de conceber pela fé. Porque teve por fiel aquele que tinha prometido. Sara creu. Verdade que ela riu, foi repreendida, creu, voltou atrás. E aqueles crentes judeus deviam saber que eles só estavam lá pensando em retroceder na fé, porque Sara creu, e de Sara veio Isaac, e de Isaac veio toda a nação israelita, que veio Jacó e depois toda a nação israelita. Eles eram fruto da fé. A nação de Israel foi gerada pela fé. E como agora eles queriam abandonar a fé? Não tinha o mínimo sentido. E agora vem um ponto importante, que hoje tem sido muito negligenciado e até negado, contrariado por muitas falsas pregações que nós vemos por aí. Diz o texto, todos estes, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão não viu a conquista da terra de Canaã. Isaac também não. Jacó também não. Mas Sara também não. Mas de longe eles viram. Jesus fala até de Abraão, que Abraão exultou ao ver o seu dia. E nós cremos que isto ele vislumbrou lá quando sacrificou Isaac. E eles abraçaram aquilo que não viram. Creram. E assim fazendo, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quem anda pela fé não se prende pelas coisas deste mundo. Não se prende neste mundo. Mas prefere, pela fé, ver de longe e abraçar as coisas do céu. Você se prende pelas coisas da terra ou pelas coisas do céu? Se você se prende pelas coisas da terra, se você busca Jesus para ter carro do ano, casa do ano, para ter um bom salário, para ter prosperidade material, para ter saúde física, se você está atrás de Jesus só com estas coisas, eu digo para você que você, infelizmente, não tem fé, não agrada a Deus. Porque eles buscavam coisa melhor, a pátria celeste, e morreram sem ver as coisas materiais. E isto em nada lhes abalou a fé. Pelo contrário, eles creram por não terem visto e agradaram a Deus porque creram. Morreram na fé sem receber as promessas. E hoje se ensina por aí que eu não morrerei enquanto Deus não cumprir as promessas na minha vida. Isto é falta de fé, isto é incredulidade, isto é não ser desprendido das coisas deste mundo. Temos de ser peregrinos. Aqui nós estamos numa peregrinação. O apóstolo Pedro, ele fala da nossa peregrinação terrena. 1 de Pedro 1:17. 1 de Pedro 1:17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui de passagem, irmãos.
O salmista, no Salmo 119, versículo 19, ele diz o seguinte: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Será que eu e você somos peregrinos na terra? Isaac, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, eles eram peregrinos na terra, mesmo tendo uma promessa de ter uma terra. Mas eles não se prenderam por isso, porque eles almejavam uma pátria melhor, a pátria celestial. Viver pela fé é desejar a pátria celestial. Lembra que eu disse aqui, Matthew Henry disse que a fé e a esperança têm o mesmo objeto. Se eu espero o céu, eu creio no céu. Eu creio no céu, então eu espero o céu. Não me prendo pelas coisas desta vida. E os crentes judeus estavam querendo trocar o céu pela paz na sociedade judaica, pela inserção na sociedade judaica, por uma condição melhor numa eventual libertação política de Roma. Nós só confessamos que somos peregrinos e estrangeiros desta terra se nós tivermos fé e almejarmos a pátria celestial. Depois de falar dos patriarcas, o escritor aos Hebreus vai falar de Moisés, o legislador. Moisés também agiu pela fé. E eles queriam voltar para a lei de Moisés. Lá nas sinagogas havia cadeira de Moisés. Mas Jesus já tinha falado a este respeito. Lá no Evangelho segundo escreveu João, Jesus fala a respeito disso. Ele fala assim, capítulo 5, versículo 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A um que vos acusa? Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Moisés agiu pela fé. E o escritor aos Hebreus vai mostrar esta ação de Moisés. Ele diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Exatamente o contrário dos crentes judeus. Os crentes judeus queriam ser bem vistos na sociedade judaica, queriam abandonar Cristo para ficar, como diz o povo por aí, bem na fita com os judeus. Moisés, que estava numa posição privilegiada, ele abandona a sua posição pela fé, porque ele sabia que ele era hebreu, ele sabia das promessas que Deus tinha para com Israel, e ele preferiu ficar com as promessas de Deus do que com a posição social. Ele poderia ser o novo faraó, o maior monarca daquele tempo do mundo,
Ele preferiu ficar com um povo escravizado e oprimido. Por quê? Porque ele viu que era a maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele viu o invisível, diz o texto. Nada indicava que a sua decisão era acertada. Mas ele escolheu o vitupério de Cristo. Quantos hoje estão escolhendo os tesouros do Egito? Fazendo como José. Eu até pulei aqui o sacrifício de Abraão por causa do tempo. Mas José também não quis ser enterrado como governador do Egito em pirâmides, e hoje já se acharam pirâmides de governadores e não só de faraós, mas pediu para que seu caixão fosse guardado para que ele fosse enterrado na terra de Canaã, porque ele preferiu as promessas de Deus do que as vantagens do mundo, do Egito. Moisés, ele não se deixou guiar pela vista, pelo poder, pelas vantagens. Muito pelo contrário. Ele preferiu o vitupério de Cristo. Ele celebrou a Páscoa, o povo de Israel celebrou a Páscoa pela fé. Eles, no 11º dia, pegaram do mês de Nisan, de Abib ou Nisan, pegaram um cordeiro, durante 3 dias o olharam, o sacrificaram, o assaram, colocaram o sangue na verga da porta, ficaram dentro de casa, com os lombos cingidos, preparados para a viagem, sem que nada tivesse acontecido no mundo exterior. Faraó continuava impedindo o povo de sair, e nada tinha acontecido. Mas à meia-noite o anjo passou, matou os primogênitos. Faraó liberou o povo e o povo saiu. Eles fizeram tudo esperando na promessa de Deus, sem verem coisa alguma. E por isso alcançaram a libertação. A Páscoa, uma das cerimônias mais importantes da lei, foi feita pela fé. Pela fé também eles passaram o Mar Vermelho. Faraó vinha, eles não tinham como sair. Clamaram a Moisés, Moisés clamou a Deus e Deus disse: diga ao povo que marche. E eles marcharam, o mar se abriu e eles passaram. E os egípcios também entraram, mas os egípcios morreram afogados. Por quê? Porque eles não o atravessaram com fé. Eles não atravessaram com fé. Por que os israelitas ultrapassaram o mar e os egípcios morreram afogados no mesmo mar, usando o mesmo caminho? Porque Israel agiu pela fé, os egípcios não. Também foi pela fé que se deu a primeira conquista da terra de Canaã. A conquista de Jericó não se deu pelas armas, mas pela fé. Deus mandou que eles rodeassem 6 dias, uma volta por dia em silêncio. No 7º dia, rodearam 7 vezes. Na 7ª vez, tocaram-se as buzinas e o povo gritou como Deus mandou. E os muros caíram. Tudo pela fé. Pela fé. Não há sentido nenhum nas outras coisas. Só foi pela fé. Raabe entrou no povo de Israel, na tribo de Judá inclusive, ancestral de Jesus, porque creu em Deus, por isso escondeu os espias e depois creu na palavra, deixou o fio de escarlata
e foi salvo com sua família. Interessante que ela estava no muro e o muro não caiu ali, porque ela creu. Até os gentios, crendo, foram inseridos no povo de Israel. O povo de Israel foi feito isso. E aí, o escritor aos Hebreus diz, olha, me faltaria tempo de falar de Baraque, Sansão, Jefité, Gideão, Davi, Samuel, profetas. E aí ele mostra tudo o que estes homens fizeram pela fé. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados não aceitando o livramento para alcançar uma melhor ressurreição, outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, outros foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, sofreram tudo pela fé. Foram considerados indignos no mundo, mas alcançaram testemunho de que agradaram a Deus. Todos os homens e mulheres que agradaram a Deus nas Escrituras e na história de Israel o fizeram pela fé. E não alcançaram a promessa, que era a vinda de Cristo. Mas agradaram a Deus. Como é que agora aqueles crentes judeus que viram a concretização da promessa de Deus queriam retroceder e se retirar para a perdição? Eles não viram a promessa, mas creram nela, morreram na fé e agora só seriam aperfeiçoados juntamente conosco. Já estavam agora no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja, aguardando o aparecimento da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse o escritor aos Hebreus, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. É por isso que esse texto nos mostra que os justos do Antigo Testamento serão também arrebatados, fazem também parte da igreja, porque creram em Cristo. Quando Cristo ainda era promessa, mas o fizeram pela fé. O autor aos Hebreus nos mostra a galeria dos heróis da fé. Quanto eles sofreram, porque creram numa promessa. E nós, que já vimos a realização desta promessa, temos maior responsabilidade de continuar crendo e esperando a salvação daquele que virá. Amém.